Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão? Estamos aqui com essa mesa plena, absoluta, cheia desses deliciosos quitutes da nossa querida padaria Master Pão para mais um podcast Café Com. Gente, antes de começarmos, vamos falar dessa beldade, desses quitutes, bolinho de abacaxi, croissant. Olha só os docinhos, olha só os secadilhos. Olha ali, rabanada em fevereiro, gente. A gente vai comer rabanada em fevereiro. Oh, meu Deus. Oh, coisa boa. Então, vamos fazer o seguinte. Quer uma delicinha pro carnaval? Quer uma coisinha diferente para você poder petiscar no seu carnaval? Vai na padaria Master Pão. Vai lá. Só delícia. Gente, o cheiro. O cheiro tá uma coisa de doido. Esse bolo aqui tá muito... É porque tá tudo perto de mim também, né? As pessoas falavam, tá tudo perto do meu nariz. Então, esse bolo tá um cheiro maravilhoso. Esse sequilhozinho aqui... Sequilho? É, sei lá o que é. Esse biscoitinho aqui com a massa de empada, que não é massa de empada, que é de cebola, que negócio é bom pra caramba. Nossa, maravilhoso. Olha, só coisa boa. Só pra saber se tá bom, tá, gente? Aí tem que continuar falando, né? Com a boca cheia. Tática de Hugo. Aí faz igual um hamster, joga pro lado. Então, gente, com essa belíssima mesa da padaria Master Pão. Padaria Master Pão fica onde? Ponto Final do Jacina, Chácara do Paraíso. Procura lá, Elise e Fábio. E vocês vão ter essa, além de um ótimo atendimento, porque eles são maravilhosos sempre, vocês vão ter esses quitutes para vocês poderem estar se deliciando qualquer dia. Não tem essa de carnaval, Páscoa, Ano Novo, que sempre tem coisa boa lá. Agora você poderia me ajudar a falar do Estúdio Realize? Pois é. Gente, estamos aqui gravando mais uma vez nesse estúdio maravilhoso, o Estúdio Realize! Com essa estrutura maravilhosa que nos fornece o Hugo e a Paty, que estão aqui com a gente sempre. Você quer gravar sua aula, seu cursinho, sua mentoria, sua palestra, você quer evangelizar, né? A gente falava disso, através das redes sociais, dos meios de comunicação, procure aqui o Estúdio Realize e faça isso com profissionalismo, tendo uma acolhida maravilhosa e uma estrutura que com certeza vai fazer você se profissionalizar. E o mais importante, o Estúdio Realize não tem só a gravação de podcast, eles te ajudam em todo o encaminhamento para você lançar o seu podcast, porque aqui também tem todas as vertentes necessárias para você estar na sua rede social. A gente aqui tem todo um apoio, todo um por detrás, gente. Então, assim, não é só chegar aqui e gravar não, né, Grazi? Isso. E lembrando também que a localização é maravilhosa, gente. Fica no 4º piso do Cadima Shopping. Então, você vem, você tem aqui toda a estrutura do shopping, no coração da cidade, para os seus convidados poderem vir com tranquilidade. E é isso daí. E se você for gravar no horário que o shopping estiver aberto, tenho filho, não consigo gravar. Consegue sim. Porque tem sempre um lugarzinho para a gente poder colocar as crianças, deixar elas brincando, enquanto você está aqui gravando seu podcast. Ou qualquer coisa que te interessar. Agora é contigo, Grazi, Agora de vez. Comigo, de novo, de vez. Bom, hoje a gente tem um café muito especial com um convidado sensacional, que a gente gosta muito, mora no nosso coração, e eu tenho certeza que mora no coração de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, porque o nosso café hoje é café com catedral, e o nosso convidado é o padre Gilcimar Pettinati, recentemente empossado na Catedral São João Batista, está lá juntamente com o padre Rodrigo Rimes. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? E como já foi dito aqui, dá um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? E é um prazer grande estar aqui nesse diálogo, né? E apresentar um pouco aí da nossa catedral, nossos trabalhos, né? Isso daí. E a gente, mais do que nunca, a gente sempre pede para o nosso convidado se apresentar, né? Quem é o padre Gilcimar? Até mesmo assim, antes de ser o padre Gilcimar, como é que foi a história do senhor até chegar ao sacerdócio? Então, eu tenho um histórico já longo, né? Na verdade, eu comecei o seminário menor em Lumiar. E na época, quem estava em Lumiar era o padre Miguel. Né? E a dona Maria Mouta, que cuidava lá do seminário. E tem uma história muito bonita lá da dona Maria Mouta em Lumiar, uma grande professora, né? E na verdade eu fui para o seminário, eu ia fazer 10 anos. Né? Então, naquele tempo tinha chamado pré-seminário. Então tinha um pré-seminário em Lumiar, no tempo de Dom Clemente, né, o primeiro bispo da diocese, e eu comecei então minha história, vamos dizer assim, vocacional de seminário em Lumiar.
Fiquei lá um período de mais ou menos 5, 6 anos. E depois eu retornei, o pré-seminário fechou, né, naquele tempo. E aí eu retornei à minha cidade de origem, que é São Sebastião do Alto, né? Então, São Sebastião do Alto é minha terra, eu nasci lá em São Sebastião do Alto. E é uma terra muito querida, que eu amo muito, né? Até um abraço aí para os altenses, né? Meus conterrâneos. Bom, e aí eu fiquei fora do seminário. E a minha intenção naquele período não era mais ser padre, né? E aí o que acontece? Depois de 2 anos e pouco que eu estava fora, algo, né, especial bateu no meu coração. E foi quando, novamente, vamos dizer assim, aquela vocação que eu já tinha, né? Desde lá a minha concepção, ela desabrocha. E aí eu retorno ao seminário. O seminário na época estava aqui na casa do bispo, era Dom Clemente ainda, que era o bispo da diocese. E aí eu terminei meus estudos aqui em Friburgo, depois eu fui para o Rio, onde eu estudei a filosofia no Mosteiro São Bento, no Rio, morando em Niterói, né? A diocese naquele tempo tinha uma casa lá onde ficavam os seminaristas. Houve então a transição de bispo, né? Então Dom Clemente se tornou emérito, né? E aí veio Dom Orlando para a diocese. E quando Dom Orlando veio para a diocese, ele pegou os seminários que já iam começar a teologia e levou para Petrópolis. Então, na verdade, eu estudei filosofia no Mosteiro São Bento, no Rio de Janeiro, e a minha teologia eu estudei no seminário Nossa Senhora do Amor Divino, em Correias, em Petrópolis, né? Depois, aí recebi o diaconato, ainda terminando minha teologia, eu comecei a ajudar aqui na Igreja de São Francisco de Assis, no edifício Itália, que era o padre Fernando na época, né? E o padre Fernando já tinha uma idade um pouco avançada e tal, então eu comecei a ajudá-lo ainda como seminarista. Depois eu recebi as ordens menores, também continuei, e recebi o diaconato. Continuei ajudando o padre Fernando na São Francisco. Em 99 fui ordenado padre, né? E aí o que acontece? Me ordenei padre, me tornei vigário da São Francisco de Assis. Depois, então, vigário, me tornei administrador paroquial, isso no tempo de Dom Orlando, e depois pároco da São Francisco de Assis. Resumidamente, eu fiquei como padre, né, vamos dizer assim, na São Francisco, 9 anos e meio, ali pastoreando aquela comunidade. Eu estou atualmente com 26 anos de ordenação sacerdotal, né? Nossa, o bispo legal. que me ordenou diácono e sacerdote foi o Dom Orlando, que atualmente é o arcebispo emérito de Niterói, né? Bom, e assim um pouco da minha trajetória, né, de vida religiosa, de seminário, depois como padre. Bom, aí eu fiquei esse tempo na São Francisco, aí chega Dom Rafael, né, Dom Rafael Fuentes, que foi quem nos deixou também um legado muito bonito aqui, a construção do nosso seminário, aquela casa de formação. E aí o Dom Rafael pediu que eu fosse para a paróquia Nossa Senhora das Graças, Olaria. E lá eu fiquei 5 anos como padre, né? Depois houve novamente a transição de bispo, né? Dom Rafael se tornou emérito, e aí veio o Dom Ednei para a nossa diocese. O Dom Ednei, então, já me transferiu para Macaé, onde eu fiquei 5 anos como padre, lá, pároco, né, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, ali no centro de Macaé. Também exerci a função de vigário episcopal aqui na sede, depois fui para Macaé já sendo vigário episcopal também com a nomeação para lá. Então a trajetória assim de vida, né? Fiquei 5 anos também em Macaé e depois retornei a Friburgo, passei um tempo ajudando no seminário, poucos meses, e fui nomeado pároco da São Bento Abade, né? Aqui perto do viaduto, onde também aí eu cumpri ali a provisão de 6 anos, a provisão venceu. E a partir dali, então, já começa uma outra história com a nomeação de Dom Pedro, né? O término da provisão na São Bento e, então, a nomeação para a Catedral de São João Batista. Meu Deus, olha. Eu tô aqui pensando assim... A trajetória do padre é muito bonita, né?
Não, e eu falei, tô aqui pensando, o padre, ele conheceu literalmente quase todo o estado, né? Porque ele foi para um lado, começou de um lado, numa formação em Lumiar, depois saiu, voltou para a terra, São Sebastião do Alto, que é aqui na região aqui, tá, gente? Para quem não sabe, mas aqui é aqui na região, tá? Fica tranquilo que é aqui do lado. Não é tão longe assim, não. Mas não é perto. Aí depois foi para Niterói, olha só como é que, tipo assim... Petrópolis. E às vezes as pessoas acham que ter uma vocação tá assim, aqui é a sua vocação, tá facinha. Tome. E o padre mostrou que, assim, a força de vontade também de continuar. Porque imagina, você sai de casa, você faz um período longo também, são 6 anos que o senhor estava fazendo seminário menor. Hoje vai ter uma situacinha, tá, gente? Relaxa. E nesse período morando também na casa de Dom Clemente, né? Isso que eu ia falar assim, além de conhecer todos os outros estados não, todas essas outras cidades, ter uma vocação, uma formação vocativa, acho que é melhor fazer esse tipo de conotação. Que não era alocado em nenhum lugar, que não dava para criar raízes, que não dava para ter, tipo assim, uma base de apoio e referência. Fala assim, olha, doeu a barriga? Chama a mamãe, chama alguém aqui, chama alguém ali. Que cada hora estava num lugar diferente, vivenciando outro tipo de experiência. Os bispos, ele conviveu com grande parte dos nossos bispos diocesanos. Com todos. Olha só como é que foi assim. Eu tô aqui assim, gente, Dom Clemente. Tá, é o primeiro. Dom Alano, Dom Rafael, Dom Ednei. No meio teve Dom Paulo Dom também, Paulo, Dom Luís e Dom Pedro. E eu aqui assim, e isso para refinar o sacerdote cada vez mais assim, firmar a vocação sacerdotal do Senhor, né? Com certeza. Isso é muito bonito. E em cada lugar é um tipo de gente diferente, né, padre? E assim, toda uma realidade cultural também. Por exemplo, eu saí de São Sebastião do Alto, que é uma cidadezinha pequena, né? Eu tinha ali toda aquela minha vida ali tranquilo, estudando, né? Conhecendo todo mundo da cidade, né? Meus colegas. E de repente eu volto ao seminário. E aí você encontra uma realidade de estudar, morar em Niterói, estudar no Rio, né? Que é uma cidade que você já conhece como que é. E a gente tinha uma trajetória interessante, porque a diocese naquele tempo, ela tinha um apartamento em Niterói. E você morava em apartamento, e todos os dias você saía cedo para ir para o mosteiro, onde você passava o dia todo estudando lá no Mosteiro de São Bento. Aquela realidade de você pegar ônibus, você atravessar de barcas, você passar o dia no mosteiro, depois você sair do mosteiro, né? Essa realidade daquele... né, desse encontro com as pessoas também que estão saindo do trabalho para vir pegar a barca, né, e você entrava também naquela barca junto com toda aquela multidão. De vez em quando tinha umas tempestades, né, que a gente ficava com medo ali, atravessar, chegar em Niterói, você pegar o ônibus e voltar para casa. E um fato aqui muito interessante quando as barcas faziam greve, né? Ai, meu Deus. Que aí você chegava no porto da barca e alguém avisava, a barca, e fazia bastante greve naquele tempo, né? A barca está em greve. E já tinha aqueles quilômetros de ônibus, né? E aquelas filas quilométricas, porque as barcas, imagina a quantidade de gente que transporta na barca do Rio para Niterói, e aquilo tudo agora fazendo esse trajeto de ônibus, passando pela ponte. E aquilo causava um transtorno, porque dava engarrafamento na ponte, um calor insuportável, você em pé ali, né? E a gente ia chegar em Niterói lá pelas tantas, meia-noite, quase 1h da manhã, para você descansar um pouco. No outro dia voltar. E voltava. Pegar o engarrafamento por causa da barca que estava em greve. Então nós dizíamos, olha, aqui realmente é uma prova, se você tem vocação, você fica. Se você não tem, você não fica, né? Mas isso aí foi um período de 3 anos, quer dizer, outros até ficaram mais, né? Eu fiquei 3 anos nesse trajeto, todos os dias ali, Niterói, Rio, Niterói, né? Tudo isso para estudar lá no São Bento. E o que acontece? Quando chegava no São Bento, a nossa turma era a primeira que ia, e cá em Niterói, né, nós tínhamos um cozinheiro, né? E esse cozinheiro preparava os alimentos. Mais tarde ia uma outra turma, né? E essa turma que levava, aí tinha uma Kombi também, né? E essa Kombi levava já o pessoal que era do teologia, vamos dizer assim. E levava até nosso almoço.
E o mais divertido é que lá no pátio do Mosteiro São Bento, né? E com os turistas e gente tudo. E a gente lá dentro da Kombi almoçando. então são as histórias que marcou muito a minha vida vocacional, né? E assim, e hoje eu agradeço muito a Deus e louvo a Deus por isso, né? Por toda essa experiência. Quando você está dentro dessa experiência, você fica assim, nossa, mas quanta dificuldade, mas depois que passa, você vai ver como que foi bom, como que isso foi também formativo, né, pra gente. Então, eu tenho toda essa experiência dessa caminhada, vamos dizer assim, muito bonita, né, e esse contato também junto com todo aquele povo, aquela multidão, né, ir de barco, ônibus, essa coisa toda. Não, eu imagino um ônibus, o estresse, o calor, o povo já revoltado, porque e assim, não, vamos lá, gente, vamos lá, só mais um pouquinho, confia aí na misericórdia. E assim, como mostra também que o que o senhor acabou de falar, né? Na hora, no olho do furacão, o senhor não enxergava por que tanta dificuldade, mas hoje o senhor se lembra e vê assim que, poxa, foi interessante passar, foi até talvez, abre aspas, para essa palavra, que às vezes é muito difícil dizer isso, porque só quem está vivendo que entende. Necessário passar por tal coisa. Né? Como a gente é lapidado no processo, né? Exatamente. E tudo uma experiência marcante, né, para todos nós. É um conhecimento, né, nos fortalece na vocação, nos ajuda a enfrentar os desafios, né, que no decorrer todos nós enfrentamos no decorrer, não só o padre, né, como vocês também. Então isso nos ajuda muito, né. Eu até recordo aqui um fato interessante, uma vez nós estávamos atravessando a barca já à noite, né, do Rio para... E aí uma tempestade, né? Aqueles ventos fortes, né? Jesus está aqui na barca, Jesus na barca. Aí de repente vê aquela ordem no alto-falante, eu peço todos que coloquem no pescoço, nos ombros, o colete salva-vidas, né? Eita. Aí você já leva aquele susto, meu Deus do céu. O que vai acontecer? Você mandou botar colete, capaz de afundar. Mas depois aí tudo se acalmou, a tempestade passou, os ventos, né? E aí foi tranquilo e depois a travessia. Mas tudo são experiências que a gente não... Você, quanto tempo tem isso, né? E a gente não esquece. Depois, chegando em Petrópolis, aí eu digo, você já foi tranquilo. Eu até senti falta daquela vida um pouco, porque Petrópolis nós já tínhamos o estudo, né? A teologia era dentro do seminário mesmo. Você já tinha até o seu quarto, vamos dizer assim, separado da pessoa da teologia. Então foi assim, uma mudança grande. Então, assim, tranquilizou um pouco mais, para você até poder se dedicar mais aos estudos e tudo mais. Mas eu confesso até que no início, quando eu cheguei em Petrópolis, né? Eu senti um pouco de falta dessa, vamos dizer, essa agitação, né? De barca, de ônibus, vai para lá, cadê a barca? E só via montanhas, né, em Petrópolis. E depois você vai se acostumando. Eu até digo assim, o bom que isso aconteceu sendo o contrário, porque se primeiro sai desse seminário, vamos dizer, calmo, né? E você pega essa agitação, você sente muito, né? Então, assim, depois foi bem tranquilo. Aí foi quando eu terminei estudei em Petrópolis 4 anos de teologia. E aí terminei lá os estudos, onde que fui ordenado diácono e depois sacerdote, já atuando aqui na São Francisco de Assis, ajudando o padre Fernando. Nossa, que história legal, padre. Meu Deus, estou aqui pensando, às vezes, até nas dificuldades, assim, dentro da paróquia, em algum momento de provação, o senhor deve lembrar da barca. Com certeza, com certeza. Eu já passei o aperto mais difícil, né? Exatamente. Isso é bom porque... E a superação, né? Sim. E, enfim, a gente buscando força, Deus é que dá força, né? Sim. E vamos adiante. Às vezes eu confesso que tinha aqueles dias que você acordava assim, lembrava, meu Deus, será que vale a pena tudo isso, toda essa correria toda, será que vale a pena? Mas aí é aquela voz que vai lá no seu coração, sim, vale a pena, vamos adiante, levanta e vai. Isso. Né? E tudo dando certo, né? Graças a Deus, né? E hoje, na igreja mãe da diocese, né? A paróquia do bispo, né? Tem a cátedra lá. E assim, padre, né? Como é que é hoje o senhor está recentemente empossado na catedral, né? Essa jovem senhora de mais de 150 anos, né? Quais são, assim, os projetos, os planos, os desafios, né? Qual o norte que o padre Geucimar pretende traçar ali junto com aquela comunidade? Então, eu estava na São Bento, né? Dom Luiz foi transferido para Itapetininga, nosso bispo anterior, né?
E aí o que acontece? Logo assim Dom Luís foi transferido, sua nomeação em Dom Pedro, e aí minha provisão também venceu, né? E a minha vontade, confesso, né, era ficar mais um tempo na São Bento, porque ainda tem muita coisa pra gente fazer, né, de melhorias, obras e tudo mais. Então eu tinha muitos projetos ali para fazer. E aí eu ficava naquela expectativa, será que a minha provisão vai ser renovada por mais um período, né? Venceu. Aí um belo dia na mitra eu recebi uma provisão, né? E a provisão já com Dom Pedro, né? E a provisão ela veio como administrador paroquial. Aí eu falei assim, eu pensei comigo, opa, a provisão não foi renovada. Mas pode ser que ele me colocou como administrador paroquial um período, né? E daqui a pouco ele pode me nomear pároco novamente da São Bento, continuar o trabalho lá. Bom, e aí fiquei, né, com essa provisão alguns meses de administrador paroquial, até que tivemos uma reunião na Mitra, do Colégio de Consultores, e após a reunião, Dom Pedro me chamou, né? Padre Gilcimar, queria falar com você e tal. Olha, sua provisão da São Bento já cumpriu o prazo, né? 6 anos como pároco, e eu preciso de você agora numa outra missão, né? E aí foi quando ele falou, olha, eu gostaria que você viesse fazer um trabalho na catedral, né? Eu gostaria que você viesse ali para acompanhar a catedral, os trabalhos e tudo mais, né? E aí eu confesso que você leva um choque, assim, logo a catedral. Logo a né? catedral, foi exatamente o que eu pensei, logo a catedral. Não podia ser uma cidadezinha do interior, né? Também mais tranquila, né? Então, mas aí a questão toda que a gente faz também na ordenação sacerdotal, um voto de obediência, né? Então, seja catedral, seja onde for, né? O bispo pede, mesmo com a provisão vencida ou não, né? Isso para mim é muito tranquilo, né? A provisão não venceu, não. Provisão é uma coisa, né? Mas o voto de obediência é outra coisa, né? E aí, não, Dom Pedro, vamos lá para a catedral fazer o trabalho lá, né? E aí logo depois veio também ele fez a provisão com o pároco e tal. E foi quando, né, aconteceu recentemente a minha posse na catedral no dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo, né, do apóstolo Paulo. Então, aí eu me deparo com essa situação, porque eu comecei a pesquisar, ver realmente, né, a construção da catedral, toda a história da catedral. E ali eu confesso para vocês, olha, nós estamos com uma preciosidade, a gente tem aqui em Friburgo um grande tesouro, né, e que a gente precisa cuidar muito bem desse patrimônio. A gente está até elaborando um folder, né? E a gente vai contar um pouco ali a história da catedral, pegando dados precisos, né? Boas informações. A Janaína Botelho também, que é uma historiadora, né? Ela faz um trabalho excelente contando a história desses patrimônios de Nova Friburgo. E ela fez também já um histórico da catedral, até eu acompanhei no YouTube, né? Então tem umas coisas impressionantes, maravilhosas ali. Então a gente pretende fazer esse folder contando a história, porque muita gente em Friburgo, eu vou dizer a vocês aí, uma grande porcentagem não conhece a história da nossa catedral. Como eu não conhecia. Eu pensava, por exemplo, que aquelas paredes ali da catedral, que fosse tijolo, né? Tijolo macio, essa coisa. Eu fiquei surpreso quando eu subi na torre, né? E eu pude perceber que aquela torre era toda construída em pedras. E quando eu olhei por cima do forro, né, aquele forro que tem a catedral, que as paredes elas continuam, aquilo tudo é pedra. Sim. É uma construção impressionante, entende? Então, é uma coisa maravilhosa que nós temos aqui em Friburgo. Ela, como você falou, eu também disse na minha posse, é uma senhora já de 100 e lá vai mais de 150 anos, né? E que ela necessita atualmente ali de uns reparos, né? Tem toda aquela questão daquela pintura histórica, parece que aquela pintura foi feita até por um artista italiano, uma coisa assim, né? Que é o mesmo que fez as pinturas na casa lá do Barão Nova Friburgo, ali no Calden Club, que me parece que atualmente foi restaurado também. Então, quer dizer, tem toda uma história muito bonita que a gente tem que preservar e resgatar. Mas o ponto principal que eu digo é assim, tem que resgatar, né? Resgatar isso aí, reformando a catedral, resgatando todo esse histórico que é muito bonito, né? Essas pinturas que temos lá, originais,
na verdade, é um patrimônio, né? E ela se torna o que? Um ponto histórico. Eu até observei aqui a caneca está com café, né? Uhum. Eu estava vendo, o local onde os grãos de histórias dão sabor à vida. Então eu estava pensando assim, a catedral também, esse grão de história, vamos dizer assim, que traz um sabor à vida, não só do friburguense, mas também do turista, né? E dos povos que vêm de outras regiões de outras cidades, porque é um marco. Sim. É um marco histórico, é um patrimônio. É uma referência. Nós não temos outro aqui em Friburgo igual à catedral. É impressionante aquilo. A gente tem que cuidar bem dessa jovem senhora. E é interessante, assim, quando o senhor falou da torre, né? Eu trabalhei alguns anos na Secretaria da Catedral, e eu que cuidava quando tinha horário de verão, eu que era a pessoa que ia lá mexer no sino, né? Para poder... Olha, interessante. Né? O padre ligava para mim, às vezes, domingo, Grazi, virou horário de verão, o sino! Aí eu ia lá, mexia no sino, e assim, como que é... Eu tenho muito essa coisa de me reportar. Né? Eu tinha muito isso de entrar na catedral quando as pessoas estavam ali em oração, e eu ficava assim, Senhor, quantas orações sobem aqui ao céu diariamente de pessoas que a gente nem sabe de onde que veio. Porque Exato. ali a catedral, ela tem muito essa coisa de ser também um ponto de passagem, porque muitas pessoas trabalham em Friburgo, também não são de Friburgo, mas são católicas e querem ir ali. Tem o Exato. turista que vem, meu esposo trabalha com hotelaria, quantas vezes ele me pedia, Grazi, manda a programação das missas de Natal na catedral, porque o pessoal está pedindo no hotel. Olha, Né? Até uma coisa boa, esse folder também ir para os hotéis. que eu vou levar lá pro hotel. Né? Também, Porque o turista também precisa conhecer, ele quer conhecer. E quando você sobe lá em cima por aquelas escadas de madeira, aquelas escadas largas, que você vai subindo, você chega lá perto do sino, você olha aquele forro, e quando você vai no sino, vê aquelas pedras, e você olha ao mesmo tempo a cidade. Quantas vezes eu subi ali e falei assim, meu Deus, como que esses homens conseguiram subir essas pedras aqui, lá em 1900 e bolinha, subir essas pedras aqui, com poucos recursos, como que o ser humano conseguiu fazer isso? Quanto que tem aqui de mão humana que conseguiu erguer esse templo? Nossa, assim, é muito rico. E você falou, mas a gente volta um pouco atrás, porque ela começa ali já a construção por volta de 1800 e 1860, por aí começa a construção mesmo ali da nave principal, né? E me parece que em 1968, alguma coisa assim, já estão inaugurando a primeira parte, que é a nave central da catedral. Imagina aquele tempo para construir, cortar aquelas pedras, colar aquilo tudo, né? Que trabalho, e um trabalho muito bem feito, muito elaborado, assim, com muito ardor, com muito amor também, né? Então, o que acontece? Nós temos esse patrimônio muito bonito, e aqui eu digo a vocês o seguinte, que nós temos também o patrimônio histórico, né? Tem o IFAM, aqui nós temos a Fundação Dom João VI, né? Então a gente, assim, eu confesso, a gente não quer fazer nada assim fora do acompanhamento do patrimônio. Vai né? ter todo um gerenciamento. Exatamente. Então, por exemplo, ontem mesmo, né, eu levei lá uma arquiteta que ela trabalha em toda essa parte de eletricidade, né? Eu acho que a catedral a gente pode depois trabalhar em iluminação boa, ideal, né? Também respeitando o estilo de um ambiente de oração. Então, quer dizer, tudo isso vai fazer um projeto, vai passar lá pela fundação, né? Para a gente obter a aprovação, tudo direitinho. Então, fazendo que essa parceria, essa comunhão, né? Com a Fundação Dom João VI, IFAM, tudo direitinho. Mas a gente não pode deixar aquele patrimônio de qualquer jeito. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que preservar, tem que cuidar, tem que restaurar. E tem bastante coisa para fazer, tem muita coisa ali para fazer. Agora, se não faz, o patrimônio vai deteriorando cada vez mais, né? E existe uma vertente que, assim, muitas pessoas não entendem que reformar / restaurar sai mais caro, agora falando em dinheiro, monetário, sai mais caro do que construir do zero. Se o senhor pega um terreno, faz uma catedral do zero, o senhor gasta e bota do seu jeito. Mas não, restaurar não é só chegar e botar uma tinta na parede, jogar uma tinta na parede, fazer uma massa de cimento e passar. Não, tem todo um detalhe, tem que ver o que a parede tem por trás, tem que ver o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, como vai ser o processo de restauração, como é que vai ser o processo de por exemplo, como o senhor falou, desse novo
abre aspas, iluminação. Como é que vai ser encaminhamento de tubulação, por onde vão passar, quais tipos de lustres vão usar, quais tipos de luz. Agora eu tô na minha área, desculpa. Vou nem falar mais nada, não, pronto. Aquele momento que eu Sobra os créditos aí pra mim, que eu vou embora. Não, porque assim, é muito distinto. Quando você pega uma obra do zero, você tem a permissão de você passar tubo em, abre aspas, quase todo lugar. Quando você vai fazer uma restauração, você tem que se adaptar à necessidade da estrutura real, do que está ali. E você tem que se adaptar às regras existentes dos institutos que tombam aquele patrimônio. Sim, O sim. senhor não pode chegar lá hoje e falar assim, vou reformar, botar um tapume de fora a fora e sentar massa e tinta e falar assim, está nova, porque não é assim que funciona. Não, de forma nenhuma. Entende? E até pelo fato, por exemplo, eu sou um padre, né? Então, por exemplo, tudo que for feito ali, eu tenho que chamar o quê? As pessoas especializadas, né? Que entende, eu sei que você entende bastante aí também. Né? Mas tudo isso, fazer projetos, né? Isso é bem bacana, porque a intenção justamente é preservar o máximo que a gente puder do original da catedral. Você não pode, ali, como você falou, né, fazer um remendo aqui, isso não funciona. E até pelo fato que se trata de um prédio, uma construção muito antiga, que os remendos até eles vão funcionar uns 2, 3 meses, mas depois aqueles remendos também já não funciona mais. E outra coisa interessante ali que a gente vê na catedral, né? Porque e tem um costume em Friburgo de você, quando se refere à catedral, você fala que é a igreja matriz. Né? Quer dizer, toda paróquia, São Bento é uma igreja matriz, São Francisco, que é sede paroquial, é matriz. Não, mas quando o pessoal fala matriz, você já sabe que é a catedral. Então a catedral sempre ela se torna esse elo, né? Essa igreja central, como é chamado aqui, a igreja mãe. É a igreja, vamos dizer assim, episcopal, né? A catedral, ali está a sede do bispo, é a sede da diocese de Nova Friburgo, que abrange aí 19 municípios, né? É a igreja do bispo, né? Então, quer dizer, é uma igreja que eu digo, não é qualquer uma, não desfazendo das outras, não, mas não é qualquer igreja. Ali você tem que ter uma atenção muito especial para esse acompanhamento. E o que eu desejo, assim, já, né, que eu peço ajuda de quem também estiver nos assistindo, né? A gente tem que cuidar bem desse patrimônio. Ali é o coração do nosso município, da nossa história, né? Eu estava lendo lá desde quando chegou Dom João VI, né? A colonização, vieram os suíços, né? Então toda essa história bonita da colonização. E a catedral é o marco de tudo isso. A história de Friburgo passa pela catedral. Passa pela catedral, entendeu? O Monsenhor Miranda, né? Eu até encontrei lá uma foto muito bonita do Monsenhor Miranda, né? Que descobriu que era o chanceler do rei Dom João VI. Foi mandado para Friburgo, né? Então veja só a importância de tudo isso aí. Então a gente tem que cuidar desse. É um tesouro que nós temos aqui, a gente tem que cuidar ao máximo. E que eu pretendo lá, falei Dom Pedro, a gente tem que fazer, vamos cuidar da catedral. Porque se não fizer, é um patrimônio que aos poucos a gente vai perdendo. E outra coisa interessante que você falou também, né? Da lustres, tudo isso aí. A gente está observando toda a fiação da catedral, já é uma fiação muito antiga, são aqueles cabos duros. E a gente vai ter que fazer futuramente, por isso que eu estou em busca de fundos, né? Como você disse, tem que entrar money, né? Para fazer, porque ali é uma construção grande. Sim. E o que acontece? O medo até é acontecer como aconteceu em Notre Dame, em Paris. Sim. Entendeu? Porque ali tem uns fios que passam por tudo aquilo ali, que Deus permita que não, né? Mas se há um curto ali, um aquecimento, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, esse madeiramento todo antigo da catedral, enfim, né? Muita coisa nós temos que fazer e pensar, e a gente não pode deixar para depois, né? Isso tem que ser já. Lembrando, né? A quem estiver me ouvindo aqui, veja, não é o padre vai chegar lá e vai meter o martelo e vai... Não, tudo isso aí será feito com acompanhamento do Fundação Dom João VI, do IFAM, né? A gente vai fazer tudo dentro da norma, dentro da lei direitinho. Agora eu digo uma coisa, olha, temos que fazer. Nós não podemos deixar para depois, porque ali nós corremos alguns perigos, e principalmente essa parte elétrica, que tem que tomar muito cuidado. Não, e assim, o senhor trazendo isso, né, mostra como também o sacerdote, na sua vocação, ele encontra desafios. Por exemplo, o senhor, eu acompanho,
tá? Acompanhamos. Acompanhamos. Não, poxa, vou à missa na São Bento. Eu sou assim, a minha paróquia é a catedral, sim. Só que eu vou à missa na São Bento, eu fiz o tríduo de São Miguel, entendeu? Eu só não conheci ainda a Capela de Nossa Senhora Aparecida. Essa eu tô devendo. Ai. Essa eu tô devendo. Mas Acho que é acho que das capelas da paróquia de São Bento, acho que a que eu mais frequentei foi Mas Nossa Senhora a senhora Aparecida. frequentou depois da reforma? Não, Você acho que viu não. como Você ela devia- está? A última vez que eu fui foi 2020. Ah, moça! Quatro. Então temos que atualizar a sua versão de visita. 2024, teve reforma, depois não sabia. O que ela está linda. Foi feito um trabalho Depois mostra a pela... foto aí pra ela, né? Poxa, foi feito um trabalho pela comunidade junto com o sacerdote, que assim, pegou a capela e tipo assim, transformou ela, deixou ela, deu uma nova vida, ela está impecável. Fez uma ampliação, Fez né? uma ampliação. Ficou bem bacana. Nossa, muito que bacana. Então assim, chegou lá, sonhei que vou reformar. Não, não é assim, gente. A gente não chega... agora vai ser o lado arquitetura / desenhista / Engenheira. tudo que barra. Para a gente não ter problema legal, para a gente não ter problema estrutural, para a gente não ter problema de qualquer empecilho numa obra, mesmo tendo empecilho, é necessário ter projeto. É necessário parar, pensar e analisar tudo o que vai ser feito. Então, assim, quando o padre pensou em fazer a reforma da capela de Nossa Senhora Aparecida, ele não fez assim, pim, 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 ficou pronto. Ou senão o Senhor abençoe e transformou a capela velha na capela nova. Foi-se projetado, foi-se medido, foi-se analisado, foi-se custeado para poder chegar a tal ponto. Exatamente. E interessante que para isso, por exemplo, no Catação, nós fizemos também todo um histórico da região, a história do local, para você conhecer Poxa, a que realidade, legal, né? padre. As primeiras famílias, né? Por que o nome Catarciona, tudo isso. Para depois você chegar ao primeiro passo da confecção de um projeto, Sim. né? De reforma, ou seja, uma reforma que você não pode esquecer todo esse histórico que vem lá do início, né? Então, o que que acontece? Tudo ainda mais na catedral. Sim. E a gente está falando de uma igreja de 1800 e pouco, né? Uma história que começa aqui a colonização lá no início aí do século XIX, né? Então, olha que coisa impressionante, né? É a forma que, assim, se fala. Eu subi poucas vezes ao sino porque eu tenho medo de altura. Mas eu vou. Com as pernas É tremendo. uma aventura. Com as pernas tremendo, mas vou. Entendeu? Rezando o meu santo terço, mas vou. Eu confesso que a primeira vez também que eu subi, agora minha perna tremeu também. Deu Depois a segunda foi mais tranquilo. E assim, você para pensar, são construções que não são construções naturais do Brasil. Porque aqui a gente tem a base do Brasil antigamente era o quê? Pau a pique, era uma casa de barro, era uma casa... A pedra, ela é uma herança das nossas colonizações. São tipos de construções que, se parar para analisar, são pórticos, castelos, são coisas para estar ali e durar muito tempo. Milênios. estrutura Entendeu? forte. É uma estrutura exata. Só que, como o senhor falou, com a manutenção, você para pensar assim, Portugal hoje está convidando as pessoas para irem para lá, porque está se esvaindo. Porque não tem a manutenção. Se você não cuidar, daqui a pouco vai se perder, e vai se perder o belo. Uma construção dessa, minha filha, mas é muito andaime de madeira. Sim, com certeza. É muita gente trabalhando Muita e mão de assim, obra. suor e sangue do povo, do Exato. cristão daquela época, da população que se juntava para mostrar que, ó, aqui é a nossa casa de oração, aqui é o nosso lugar de fé, aqui é o nosso encontro com Deus. Sabe? Aí você pega e para assim, na história de Friburgo, quando o Monsenhor Miranda morreu, como é que foi, gente? Pega as fotos da cidade para ver como é que foi. Exatamente. Monsenhor Teixeira, né? Monsenhor Teixeira. Aquele primeiro padre que teve lá, o padre Jacob Jacob, né? exata. Foi o primeiro que chegou aí nas regiões, né? Que veio junto com a colonização. Então, realmente, conta história bonita, estão né? sepultados ali também, né? E que a gente não pode... Nomes de ruas da nossa cidade. Exatamente. Tem até duas ruas. Uma é Monsenhor Miranda, outra é Isso. Monsenhor Teixeira, né? Sim. E a gente tem que cuidar disso e tem que zelar. Como é que eu posso ajudar a zelar? Estando lá, participando, Exato. Acho que, assim, primeiro ponto, é uma coisa que eu vejo muito, tá? E agora eu vou falar sobre construção antes de construir.
A participação do povo na igreja, você se tornar uma pessoa que vai lá, que participa, que ajuda na pastoral, que está numa missa, que está entendendo a comunicação verbal do sacerdote com a paróquia, da paróquia com o sacerdote. Que é uma transmissão e uma comunhão de pensamentos no qual o senhor vai ter uma equipe para poder trabalhar junto. Porque o senhor sozinho, infelizmente, não faz nada, né? Imagina, eu sempre digo isso, o padre sozinho não consegue fazer nada, mas com a ajuda da comunidade. E já pude perceber que a comunidade da catedral é uma comunidade muito boa. O pessoal e pega firmeza, quer trabalhar, já percebi isso, quer ajudar. Quando a gente já chegou, padre, nós estamos aqui para te ajudar, vamos adiante, né? Quer dizer, isso traz uma animação para a gente, isso é muito bom, né? Com certeza. Aí, outras formas de ajudar. Gente... Né? Vamos aí pensar, Não, né? Cuidar do assim, patrimônio, né? Não, mas assim, por exemplo, e outras vertentes, como é que eu posso ajudar? É arquiteto. Trabalha na fundação, é historiador, conhece alguém que faz restauração de pintura? Eu conheço. Paloma, que é da fundação. Então, Ótimo, olha aí, tá vendo? Que bom. Mas assim, pessoas que possam ajudar até mesmo com os seus talentos, com os seus dons para poder chegar lá. Olha, é mais uma ideia, é mais uma mente pensante, é uma forma de ajudar. Os empresários da nossa cidade, a gente tem que trabalhar também com os empresários para poder, tipo assim, porque se o turista vem visitar a catedral, a sua padaria pode estar cheia de um ônibus de turismo. Se o turista vem para uma missa, o café da manhã vai ser no seu estabelecimento, vai ser no seu hotel que ele vai dormir, vai ser em tal lugar que ele vai estar. Então, assim, não é só uma coisa religiosa. No final, está tudo interligado. Porque ninguém é uma ilha. Não, Exatamente, não é. exatamente. Que bom, né? E tudo isso que você está falando aí, puxa vida, como que ajuda a gente, né? E leva as pessoas a uma reflexão, né? Então, eu tenho que ajudar, eu preciso ajudar para preservar esse patrimônio que é tão importante. Foi muito importante para os nossos antepassados, né? O cuidado que eles tiveram em deixar esse patrimônio para a gente. Hoje nós precisamos cuidar para deixar, né, para gerações futuras aí, essa joia, essa preciosidade. A minha avó tem 87 anos. Ela tem uma foto da catedral, que a catedral ainda tinha um jardim, não tinha aquela rua na frente. A rua era só na parte de trás, o jardim era unificado, que tinha um coreto lindo. Nossa. Na frente aqui da Na catedral. frente Eu da já vi essa catedral. numa foto também. Aí você chega e fala assim, gente, historicamente falando, para você analisar todas as suas matrizes, todas as suas catedrais, tudo que for necessário, o jardim, a praça está sempre grudada na catedral. Aqui em Friburgo, devido à necessidade do crescimento da cidade, necessidade do trânsito, teve aquela ruazinha ali no meio, aquela coisa, e tá tudo bem, não temos problema. Não estamos reivindicando praça não, tá, gente? Só estamos fazendo alegações históricas. Isso é só pesquisar no tio Google. Gulu, gulu, dá um gulu, gulu aí que você vai achar isso. Toda paróquia tem uma praça na frente. Toda matriz tem uma praça na frente. E quando você chega na catedral, você fala assim, quantas coisas já se perderam por não se cuidar? Ou senão, vamos atualizar. Aí, tipo, quebra a fachada. O pessoal agora trazendo o contemporâneo, aquela coisa mais atual, mais minimalista, sabe? Que bota aquele fachadão fora branco, uma cruz vazada, eis a casa do Senhor. E perde aquela essência da colonização, aquela essência do povo, aquela essência de tudo. Porque eu lembro uma vez, a gente foi fazer um projeto no escritório que eu trabalhava para alguma igreja. Eu não lembro qual. E o arquiteto foi e apresentou uma coisa assim, futurista, assim. Foi para Macuco. Surreal. Só faltava uma nave voando. Surreal. Não, mas é uma coisa assim, a cruz por fora, pendurada em balanço de concreto, em direção, um arco com direção para o céu, assim. Mas assim, na mente dele, Jack, na hora que o bispo pegou, viu o projeto... Muito bonito, mas não conta a história do nosso povo. Aí todo mundo ficou assim, não, a gente é colonizado por suíço, a gente é colonizado por isso. O que tem a ver o nosso povo com isso daqui? Exatamente. O que tem a ver o nosso povo? Eu não posso trazer uma coisa que vai ser high-tech para uma realidade que não é a nossa. Porque eu não posso afastar o povo da igreja. Eu tenho que trazer o povo para a igreja, porque aquela igreja ali foi talvez a igreja que a avó casou. Foi que o pai ajudou a construir. Foi o bisavô foi batizado, tudo exatamente. isso. Né? Então, assim,
não é só a memória humana, é memória afetiva. Toda igreja conta a história de um povo, né? Exatamente. De um povo que por ali passou, do povo que ali está, e também ela já vai preparando a história do povo que por ali passará, né? Perfeitamente. Então ela tem que preservar a sua história. Sim. Né? Sim. Não é só chegar e mudar. Cheguei chegando. Né? E uma coisa que é bonita na história do senhor, padre, o senhor tem essa veia administrativa, digamos assim, né? Muito boa, muito bem definida e que a gente percebe pelos lugares onde o senhor passou. Né? Eu cheguei na São Francisco de Assis como diácono e a São Francisco, debaixo daquele prédio, né, ela tinha piso de taco ainda. E quando foi em 96, tinha dado uma enchente muito forte, uma chuva muito forte, a olaria, e ali tinha entrado quase 12 metros d'água, né? E depois aquilo começou a apodrecer tudo, as coisas. E aí nós começamos a fazer aquela reforma hoje que vocês encontram. Lá uma igreja, eu até trouxe na época aquele artista Cláudio Pastro, né? Que fez umas obras maravilhosas na Basílica Aparecida. Eu trouxe ele aqui, ele deu umas ideias, né? Nós tínhamos uma arquiteta, na época era a doutora Nádia Saleme, né? E ela ajudou muito, então nós fizemos toda aquela reforma da São Francisco ali. Aí depois veio de Ponta Grossa, veio um artista, pintou aquele pantocrato que se encontra lá. E assim ficou. Quando eu fui para Nossa Senhora das Graças, né? Eu peguei o projeto original e vi que onde estava a Capela do Santíssimo, que era na chegada, o projeto original dizia que era a Capela do Batismo, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma nova capela para o Santíssimo do lado ali, ficou até uma capela espaçosa para atender também o colégio. E aí eu resgatei o projeto original, fazendo a capela do batismo, né? O Monsenhor Miele estava até sepultado ali, eu chamei a família, a gente quer melhorar, a gente vai pedir autorização, a gente pode fazer exumação no Monsenhor, a gente vai fazer aqui um nicho, né, bacana para colocar os restos mortais dele, a família aceitou. E foi quando nós fizemos ali a capela do batismo na entrada, onde que depois também nós íamos seguindo o projeto, né? Dando uma melhoria ali porque com o passar do tempo também muitos elementos vão sendo acrescentados que eles não fazem parte do original, né? Então muitos elementos que estavam na época, acho que até o padre agora retirou, que não fazia parte do projeto, aquilo também nós tínhamos a intenção de dar uma purificada, como eu fiz na São Bento também, para resgatar esse projeto. Na São Bento a mesma coisa, eu cheguei assim, encontrei muitos elementos que no decorrer do tempo se acrescenta aqui, se acrescenta lá e tal, e foge um pouco do projeto das origens, né? E aí foi quando eu comecei a resgatar esse projeto original da São Bento, que na verdade é uma igreja interessante, muito bonita, porque quando ela foi construída, o Dom Clemente ele trouxe, parece que uma foto da gruta de São Bento lá na Itália, né? Quer dizer, fazer como a gruta não tinha como, mas aí pediu o arquiteto faz um projeto mais ou menos tipo uma gruta, né, e tal, e eu ainda conheci o arquiteto, ele faleceu há pouco tempo, né? E conversamos sobre isso. Então ela tem um histórico também. Então a intenção lá foi, eu tirei muita coisa. Então resgatar esse histórico bonito, que conta a história de um povo, de uma cidade, né? Daquela região do Perici, remonta a essa gruta de São Bento. Então isso muito marcante. E o que foi dito aqui justamente se refere à catedral, todo esse histórico que a gente temos que preservar bem, cuidar, né? Se tem algum elemento ali, vamos dizer, que foi acrescentado no decorrer dos tempos, que se pode, né, talvez remover, retirar para você resgatar o original, ótimo, e assim será, né? Tudo isso aí acompanhado aí pelo patrimônio histórico. Claro. Né? E padre, quem é empresário, quem tem o desejo de ajudar, né, financeiramente, digamos assim, como que pode entrar em contato com o senhor para poder fazer essa ponte, né, esse acesso, para poder ajudar a catedral? Perfeitamente. O primeiro passo que a gente está trabalhando, né, assim, com quem frequenta a catedral, justamente um trabalho com dízimo, né? Você tendo um dízimo forte, então você pode avançar muito. E depois outra coisa, não é só o prédio da catedral. Ali atrás também tem outro prédio que você precisa reformar, salas de catequese, mas tem muita coisa para fazer. Então estamos começando primeiro o incentivo com o dízimo, né? Todo católico ele tem um dever, né, um mandamento da própria igreja, né, de ser dizimista, participar com o dízimo.
que na verdade eu disse que vai mantendo todo esse histórico, esse patrimônio, essa preciosidade. Depois, aí eu falei, a gente está elaborando já esse folder, né? Esse folder que vai ter ali, eu quero fazer uma doação para ajudar na catedral, né? Então vai ter ali como que ele pode fazer o Pix, né? QR Code, seja o depósito bancário, seja o que for, ele vai receber, vai estar pegando esse folder, né? Depois também a gente vai estar divulgando nos meios sociais da própria catedral, eu quero fazer uma doação, como que eu faço? Então vai ter todos os informativos, né? A gente está lá agora com uma equipe, então a gente está organizando toda essa parte, né, de comunicação da catedral justamente para favorecer. E como você disse, aí o comerciante, né? Então, naturalmente todo comerciante vai receber uma visita na sua loja, onde que a gente vai, olha, eu posso deixar o folder aqui contigo, né? E esse folder, o que vem? Ele vai trazer um pouco da história, como eu disse, da catedral, né? O que precisa ser feito e ali como você ajudar. Olha. E, gente, eu vou deixar uma adeno aqui, que veio na minha cabeça, e minha cabeça você sabe que não tem parado, né? A catedral, ela ajuda mais de 137 famílias. A gente tem que divulgar agora a parte social. A gente não está pensando em dinheiro para fazer uma reforma de uma instituição, ou senão as pessoas usarem isso como assim, já está indo para a televisão para pedir verba. Não. Existe uma estrutura por detrás. Existe acompanhamento social, existe ambulatório Bento XVI, existe pessoas que vão para lá buscar a catequese, os sacramentos. Então, assim, cuidar da casa, reformar a casa. Quando a sua casa está com goteira ou está com um tubo quebrado, tu faz o quê? Tu chama um encanador, tu chama um pedreiro para poder mexer. E você só consegue fazer com isso, com verba. Você só consegue fazer com manutenção. A sociedade, ela pode ajudar muito mais. A sociedade, ela pode se unir e vestir essa camisa em prol desse mover. E, assim, o bonito é que a gente nunca falou isso, né, Grazi, da parte social da igreja, mas a igreja, ela tem ajudado diversas pessoas e de diversas formas e por muito tempo, né, Sim, e se a gente parar para pensar, assim, a gente olha para uma paróquia catedral, né? A catedral, ela tem um território. Esse território da catedral não compreende só ali Praça Demerval Barbosa Moreira e Brownies. Não. A catedral, ela pega Cordoeira, uma parte do Cordoeira pertence territorialmente à catedral e tem um trabalho muito bacana lá com o Ivete, o pessoal da Pastoral da Criança, que faz um trabalho muito ativo, muito legal. Projeto Sopão. Toda terça-feira eles sobem o Cordoeira e tem ali um ponto fixo para entrega de sopa para aquelas famílias. Ivete conta às vezes que os menininhos chegam ali com as vasilhas para pegar, e às vezes o menininho pequenininho, magrinho, ele pega um potão assim de sopão, que na verdade às vezes é sopa, às vezes é macarrão, né? Depende com que vem a doação daquele dia. E ele já senta ali na beirada no meio-fio e já come, e alguns já voltam e já pegam para ter durante a semana. Então, olha só, a catedral faz esse trabalho. A catedral também, ela atinge Village e também Tinguely. Então, são pontos ali também que tem pessoas que precisam de ajuda. Então, tem as famílias que são ajudadas, que são assistidas, né? Mais de 130 famílias são assistidas ali mensalmente com a cesta básica. E é uma cesta básica, maravilhosa. Além disso, se tem o ambulatório Bento XVI, que, olha, é um trabalho de excelência na nossa cidade. Quantas pessoas que eu conheço que recorrem ao ambulatório tem tratamento dentário, tem uma equipe médica sensacional, tem médicos que são aposentados, conhecidos na cidade, que estão lá no ambulatório. Exatamente. Né? Estão lá atuando. E esses médicos também têm atendimento psiquiátrico, tem tanto atendimento ali, tem advogados, né, tem psicólogo. Então, assim, a catedral, ela tem também uma estrutura social muito forte, que é atuante, tem a pastoral da AIDS, junto com Dona Ana Carolina. Então, são vários trabalhos, a catedral, ela é pulsante. Então, às vezes, a gente olha só para aquela estrutura. Não, por trás daquela estrutura tem muita gente trabalhando e fazendo muito bem para muita gente que precisa. Aí que vem a questão. Com esse coração pulsante, com a gente dando melhorias e amplitude para tudo, a gente melhora trabalho, a gente melhora condicionamento, a gente melhora qualidade e a gente traz o povo para visitar a catedral. Porque, querendo ou não, gente, mais pessoas numa missa
podem ser que sejam mais doações, que sejam mais ajudas, que sejam mais tudo, que sejam mais pessoas que, olha, eu vou hoje, amanhã, poxa, fui naquela paróquia, menina, você precisa ir lá ver, olha aquele mural lá atrás, aquela reforma, isso, aquilo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. As pessoas se trazem uma e trazem outra e trazem outra. E falam assim, não é só obra, não é só parede. Tem a parte religiosa que está viva. Então, assim, quando a gente vem falar de restauração, a gente também não está restaurando só por um povo, mas sim para uma comunidade toda, para uma cidade, para uma diocese. Porque, para pensar uma coisa simples, a posse de Dom Pedro não foi em Macaé. Eu estou usando Macaé porque foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, tá? Não foi em Rio das Ostras. Uma paróquia... Perfeito. Não foi numa paróquia nova, intitulada, impecável. Não foi. Foi na cátedra dele. Foi no lugar que ele tinha que estar. Foi no centro da diocese. Então, a gente tem que ter esse zelo. Porque esse zelo, ele não é só parede. Tem um coração pulsante que se doa por um todo, né? A gente tem que adentrar a esse período. E assim, gente, não é para fazer sentimentalismo, não é para chegar e falar assim, é só para deixar bem claro. A casa organizada muda todo o sentido de uma família. Uma casa com as paredes pintadas, é diferente. A gente que trabalha em obra, a gente tem uma coisa que é muito louca. A gente adora, padre, adora pegar um projeto e ver pronto. É o nascimento de um filho, sabe? E eu imagino que um restauro deve ser a mesma sensação de você pegar e falar assim, cara, tá lindo. Agora deixa eles poderem usufruir. A minha parte eu já fiz, sabe? Perfeitamente, perfeito. E às vezes a gente brinca com essa história de que obra de igreja demora. Por que demora? Porque restaurar não é fácil, é o primeiro ponto. Né? Segundo, precisa-se de dinheiro, né? Não brota em árvore, né? Então, é todo um trabalho, é todo um processo junto com aquela comunidade. E eu tenho certeza que estando ali convivendo com os paroquianos, né? A Ariale é paroquiana ativíssima, eu sou paroquiana com as Cascais, infelizmente, lamento, né? Mas, assim, participo das missas sempre na catedral com a minha família, né? Eu costumo ir no horário das 5 horas. Paroquiana ativíssima, eu... Você tá lá, seu esposo toca no Ministério de Música, tá. Nossos filhos são coroinhas. Exatamente. Né? Mas você é mais ativo, você é da liturgia. Eu ainda tô ali engatinhando uma coisa ou outra. Mas eu tenho certeza, padre, que olhando para essas pessoas que a gente convive, que o senhor está convivendo agora, todo mundo quer muito bem da catedral. E todo mundo quer trabalhar para que esse restauro aconteça, né? E para que a gente mantenha viva também a história da catedral. Com certeza, e como foi dito aqui, né, não só o restauro físico, né, o cuidado, mas eu costumo sempre dizer, né, não sei se eu estou certo aqui, mas eu vejo que a paróquia, toda paróquia, né, ainda mais aqui a catedral, ela tem 3 pilares fundamentais, né? O primeiro pilar, vamos dizer, que é o pastoral, então são as pastorais, os movimentos que vai, né, conduzindo e fazendo a vida da igreja, né, cada um com as suas responsabilidades, dentro da sua pastoral. Então, esse pilar pastoral não pode faltar, mas de jeito nenhum. Exatamente. Depois, um pilar também que eu vejo importante é o pilar financeiro, econômico, né? Porque você tendo um pilar econômico estruturado, né, vamos dizer, folgado, então você pode também investir bem mais, com certeza, e vai investir na estrutura física, manutenção do prédio, que é essencial. E depois nós vamos ajudar nesse terceiro pilar. Qual é o terceiro pilar? É as obras de caridade, Sim. Entendeu? Que foi dito aqui. Então, a catedral ela tem o ambulatório Ben16. Eu não fui lá ainda visitar, né? Mas eu já fiquei sabendo do trabalho que é feito lá, excelente, né? E que lá também precisa de ajuda financeira. Depois nós temos a obra do berço, que é muito verdade. interessante ali. Né? As senhoras lá preparam os enxovais, os kits de maternidade, as mamães, né, mais carentes recebem. Aí tem essa questão da assistência às famílias carentes com as cestas básicas, né? Tem lá o bazar também, que, né, de um certo modo está ajudando também a tanta gente. O projeto Sopão, né? Então, quer dizer, quantos trabalhos, né, vamos dizer, caritativos que entra aí nesse terceiro pilar. Então, veja, o pilar pastoral, evangelização, financeiro e caritativo. Então, isso não pode faltar nas paróquias. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, com todo o respeito do mundo. Eu sei que Paty já levantou a plaquinha, mas
Dá uma casa maravilhosa para o Rei dos Reis, também é essencial. Imagina só, Jesus com aquilo lá tudo reformado, aquilo tudo maravilhoso. Ele lá sendo o centro do centro do centro, falando assim, minha filha, a gente está aqui. Sim. A gente está junto. Você vê que Jesus no templo, quando viu aquela bagunça toda lá, ele pegou um chicote e deu uma ajeitada boa lá. O cuidado com o templo, o cuidado com o zelo pela tua casa me consome. devora. Então a gente tem que ser Exatamente, assim. A gente tem que ter esse zelo. E quando a gente fala do zelo, como o senhor falou, tem o administrativo, o financeiro, o caritativo. Eu acho que, eu ouso dizer, ainda tem um quarto pilar, que é o espiritual. Sim, sim. Você chegar na catedral e falar assim, Senhor, e não ficar olhando a rachadura, porque eu confesso, perdoe-me, pequei. Teve É uma... da área dela. Eu olho o lustre. Não. Se um dia quiser saber, assim, Grazi, quantas lâmpadas tem no lustre que não estão funcionando, eu vou dizer pro senhor. Opa. Com a mania que eu adquiri. Eu Já entro em vou toda a anotar- paróquia já e vou já anotar olho aqui no pro papel. lustre. Eu contei quantas lâmpadas tem no lustre, quantos anjos tem no lustre, quantos elos tem no lustre. Eita, nós. E não, Nem eu Tá vi mais isso ainda. entendida de lustre que eu. Eu tive um tempo ocioso, eu precisava ocupar a minha mente. Mas assim, botaram um banner lá na coluna. Poxa, gente, a gente sabe que a catedral é tombada. Existe essa história, é real na história. Não é mito, é só olhar. Botaram um banner na catedral, de repente o banner estava assim. A pilastra estava aqui e o banner estava para cá. Exatamente, reto aqui, para vocês entenderem. O banner estava aqui, a parede estava aqui, o banner estava aqui. Só que assim, o banner estava reto, a parede que não estava. Eu assim... A gente sabe que a catedral tem uma leve inclinação. Aí você vê as rachaduras, você vê as coisas, você fala assim... Isso vai dar ruim. Aí você fica pensando as coisas, aí você, tipo assim, no final, para quem tem um certo toque, um TCO, um TOC, Alteração. é uma alteraçãozinha, entendeu? Você fala assim... Aí teve uma vez que deu uma chuva muito forte, começou a realmente ter uma goteira não, um riacho no pilar. Eu assim, gente... E as pessoas ficam muito inconformadas, mas a gente tem que sair da inconformação e ir para ação. Porque você não reza direito se você está inconformado. Você não reza direito se você está vendo defeitos, se você está vendo isso, se você está vendo aquilo. Como o senhor falou, Jesus foi para o templo e endireitou aquilo tudo. Assim, aqui não é casa disso, aqui é casa de oração. Sim. Mas para a gente chegar na casa de oração, a casa de oração ela tem que estar bem cuidada, Exato. elas têm que estar bem zeladas. Exatamente. Elas têm que estar pronta para te receber. Todo esse cuidado é essencial, né? E isso demonstra nossa fé. Né, uma capela, uma igreja lá toda descuidada de qualquer jeito, meu, será que o povo que tem fé, né? O que está acontecendo, né? Precisa fazer uma nova evangelização, o que houve, né? E é tão bom assim, a gente entra na casa de Deus, a gente entra na igreja, a gente sempre encontra aquele ambiente assim limpo, né, cheirosinho. É tão bom. E o que eu já pude perceber é o seguinte, que a comunidade que ali são muitos transeuntes também que vai estar. Mas a comunidade da catedral é uma comunidade muito zelosa. Sim. Né? Eles estão interessados, eles querem ajudar, querem participar. É muito aberto e muito acolhedor. E isso é importante porque isso é um caminho andado, né? Que está em andamento. Então isso ajuda muito. Então o pessoal que bota a coisa para frente. Sim. E isso é essencial e assim será. O pessoal que veste a camisa. Veste a camisa, perfeitamente. Para pensar. É um povo de fé. O povo de Aparecida até hoje. Gente, Santuário Nacional de Aparecida, vamos falar dele. Até hoje não parou de construir. Até hoje não parou. E, tem história, tem todo o histórico, tem aparição, tem aquela coisa toda. Mas olha só como é que funciona a Aparecida. A Sagrada Família lá em Barcelona, né? Então você vê lá já, acho que 200 ou 300, sei lá, que está construindo, a né? história de uma desde o Antigo Testamento até o Novo. E assim, você fala o quê? A gente teve essa experiência de poder ir em Aparecida e ver todos os mosaicos com explicação. Padre, a arquitetura do lugar fez a gente rezar. Exato. A gente parou, né, Grazi? A gente teve essa experiência, a gente conheceu todas as faces e você fala assim, mas estão gastando dinheiro. Não estão, não. A gente rezou e rezou muito. E aquilo atrai turista e aquilo traz verba, porque qualquer coisa deixada ali é doação. Esse é o cuidado que eles têm, o zelo, né? Sempre que você vai lá, todo ano tem uma novidade, tem algo bom para acolher, levar a pessoa a rezar, a meditação. É isso que a gente quer fazer aqui, com certeza. Ai, que bênção, padre. Conte conosco, né, com esse canal aqui de divulgação e evangelização. Vamos assumir também junto a bandeira da catedral. Né, E o Dom Pedro também, o bispo está muito entusiasmado, que quer, né, vai ajudar muito. Então, a gente vai contar muito com a força que ele tem também, com certeza. A sua
a sua missa de posse, o senhor falou exatamente sobre isso. Vamos cuidar dessa jovem senhora. Vamos cuidar dessa jovem senhora. Jovem senhora. E assim, é muito bonito porque assim, a gente estava lá e a sua fala, né, após a posse, eu honestamente, né, eu olhei para o meu esposo de um lado e falei assim, é o que a gente precisa. Sabe, até aquele sentimento de é o que a gente precisa. Exato. Entende? Exatamente. Então, assim, isso é muito bom. Padre Gilcimar, deixa aqui a sua mensagem para o povo, depois deixa também uma bênção para o povo, já que também estaremos sendo transmitidos pela TV Real, entendeu? No nosso canal, no Instagram. Legal do Paulo, TV Real. TV Real. A mensagem que eu deixo aqui, primeiro, é um agradecimento a Deus, né, também de ter confiado a mim essa missão, ao Bispo Dom Pedro, né, também de ter, né, depois dessa confiança e nós vamos adiante. Depois também conto aí com a ajuda, a participação de todos, nossos fiéis, paroquianos, gente de boa vontade, comerciante, enfim, né? Então a gente conta com auxílio. Também aqui eu conto muito com o auxílio do nosso patrimônio histórico, né? Que a gente precisa muito caminhar junto, depois vai marcar uma reunião, tudo isso aí. Enfim, e dizer que eu estou aqui para essa missão, né? Trabalhar e conservar esse patrimônio histórico, que é um patrimônio essencial aqui para a nossa comunidade friburguense, né? E vamos então pedir a bênção de Deus, a bênção para todos tenham, né, aí muita paz no coração, né, muita reflexão, as bênçãos dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agradeço a vocês essa primeira oportunidade, a primeira de tantas outras. Isso aí, conte conosco. Exatamente. Muito obrigado, Senhor, por ter dedicado assim um pedacinho do seu tempo para estar aqui conosco, porque assim, enquanto suas paroquianas ativas ou não paroquianas, podemos dizer que é muito bom tê-lo aqui com a gente. É o pastor se apresentando para a sua paróquia. Muito, Amém. muito obrigado mesmo. Amém. Amém. Gente, beijão, fica com Deus, até uma próxima, tá? Tchauzinho. Tchau.